Nós vimos o arranjo, a combinação, né? A diferença entre os arranjos e a combinação. E aí eu falei para vocês na última aula sobre que os arranjos têm o arranjo simples, nós temos a permutação, que é um tipo de arranjo, e aí tem a permutação com repetição, e a combinação, que difere do arranjo por não exigir a ordem, né? Então, no arranjo, quando que a gente faz o arranjo? Quando a escolha de alguns elementos do grupo tem que ter uma ordem. E a combinação é quando eu apenas escolho um grupo menor dentro de um grupo maior, por exemplo, na sala de aula do primeiro ano de administração, eu quero escolher 5 alunos. Não importa a ordem, eu tenho que escolher 5 alunos. Então, quando eu falo que não importa a ordem, eu só tenho que escolher um grupo de 5 alunos entre os 25 alunos que tem, 30 alunos que tem. Então, significa que eu estou perguntando de quantas formas é possível formar esse grupo com 5 alunos. Isso é combinação. Agora, se eu escolho, falo assim, olha, tem uma competição na sala do primeiro ano de administração, na qual serão premiados os 5 primeiros alunos. Então, aí fica a questão, né? De quantas formas é possível escolher os 5 premiados? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. Então, você estabelece uma ordem. Então, toda vez que você estabelece uma ordem, isso é isso é arranjo. Então, toda vez que estabelece uma ordem, eu tenho um arranjo. Toda vez que a escolha de um grupo não é necessário uma ordem, então eu faço a combinação. Muito bem, eu fiz com vocês ali, eu expliquei o arranjo, expliquei a combinação, expliquei a permutação, expliquei o que era fatorial. Deixa eu ver o que mais. Eu expliquei, por último, eu falei que aqui tem uma parte que fala sobre permutação circular, mas eu não vou cobrar, o que eu vou cobrar é apenas a permutação simples e a permutação com repetição, tá? As combinações. Eu fiz alguns exercícios como exemplo. E aqui no final eu falei sobre permutações com elementos repetidos. A formulazinha está aqui, ó. Então, quem perdeu a última aula, é só assistir o vídeo da aula gravada. Eu já dei um exercício desse daqui em prova, ó. Só para vocês verem como permutação com repetição pode ser aplicado nesse tipo de exercício também, ó. Vou resolver isso daqui com vocês antes de passar para o próximo conteúdo. Então, vamos lá. Então, aqui está dizendo assim, ó, uma cidade é formada por 12 quarteirões dispostos segundo a figura ali ao lado. Uma pessoa sai do ponto P e dirige-se para o ponto Q pelo caminho mais curto, isto é, movendo-se da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Nessas condições, quantos caminhos diferentes essa pessoa, no caso, ela poderá fazer, né? Se existem 2 ruas horizontais e 3 verticais. Então, a nossa ideia aqui, para esse tipo de exercício, é a seguinte. Olha, vamos falar aqui, a pessoa sai do ponto P, então ela pode vir aqui, ó. Um quarteirão para a direita, 2, 3, aí 4, perdão, 3, né? Esse da última aqui não conta. Ali não tá, aqui não tem rua, tá? Deixa eu voltar aqui então, ó. Então ele vai aqui, ó. Um quarteirão, 2, 3. Então ele tem 3 ruas aqui que ele pode chegar. Aí ele tem que virar para cima. Daí ele vai aqui, ó. Cruza 2. São 3 ruas. Deixa eu só ler aqui de novo. Existem 2 ruas horizontais e 3 verticais. Isso mesmo. Então é isso mesmo. Então, ó, ele tem 1, 2, 3. Aí 1, 2, 3. Só que daí ele tem que chegar no ponto Q. Então eu devo considerar aqui. Eu tenho que considerar aqui que tem mais uma rua sim, senão não dá certo.
Então, aqui seria um caminho, ó. Ele vem 1, 2, 3, aí ele sobe 3, aí ele sobe 1, 2, 3 e vira de novo ali. Então, o que que nós temos que calcular aqui? Quantas vezes ele tem que ir para a direita e quantas vezes ele tem que subir? Quantas vezes ele vai para a direita? Quantas vezes ele vai para a direita? 2? Para a direita, ó. Quantas vezes? 1, Ah, 2, tá. Tem que contar. 3. por quarteirão, tá? A minha pergunta ficou errada, formulei errado. Então, quantos quarteirões ele vai para a direita? 4. 4. Quantos quarteirões ele sobe? 3. Aí, se ele faz esse caminho, é um caminho possível? É. Eu poderia fazer outro? Sim, eu poderia fazer outro aqui. Ele poderia vir aqui, subir, virar, subir. E se ele fizesse esse caminho, quantas vezes ele teria, quantos quarteirões ele ia para a direita? 4, do mesmo jeito. Quantos ele teria que subir? 3, do mesmo jeito. Então, independente do caminho que ele escolha, ele sempre tem que ir 4 para a direita e ele tem que subir 3, sempre. Então, nós temos o que aqui? Nós temos eu poderia escrever assim, ó, direita, então ele tem que ir direita, 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 direita. Aí eu vou colocar aqui subir, né? Eu vou colocar o S aqui, tá subindo. Sobe, sobe e sobe. De quantas formas nós podemos organizar isso, tá vendo? É como se fosse um anagrama. Se eu trocar o D com o outro D de lugar, vai mudar? Não. Não muda, né? Então eu tenho o que aqui? Eu tenho uma permutação. Quantos caminhos, quantos quarteirões tem aqui, né? Quantas ruas, né? Contornando os quarteirões aqui nós temos, ó. Na verdade não é ruas, né? Quantos trechos em volta das quadras nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ele sair do ponto P até chegar ao ponto Q, ele tem que passar por 7 quarteirões, por 7 laterais dos quarteirões. Então ele tem um total de 7. E aí eu pergunto para vocês, quantas repetições tem? Ó? Eu tenho 4 repetições de ir para a direita e 3 repetições de subir aqui a rua. Então, aí eu coloco aqui, ó. Então, é uma permutação de 7 elementos, no qual eu tenho 4 repetições e 3 repetições. Aí eu faço 7 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 3 fatorial. Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, vai ficar a permutação de 7, 4, 3. Então, fica igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Eu corto com esse 4 fatorial aqui de baixo e multiplico daí o 3, né? O 3 vezes 2 vezes 1. Com isso, nós vamos ter ali, ó, 4 fatorial elimina com 4 fatorial. Sobra, então, 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Como 3 vezes 2 é 6, então eu posso simplificar 6 com 3 vezes 2. Sobra 7 vezes 5 é 35. Então, aqui vai ficar a permutação de 7, 4, 3 é igual a 35 caminhos. Ele pode fazer esse caminho indo do P até chegar no Q de 35 maneiras diferentes. Esta é a resposta do exercício. Entendido? Então, eu já dei um exercício desse em prova. Não fica a dica. Então, aqui em cima ele fala, né, um exemplo parecido com esse que eu acabei de dar. Eu vou mandar a lista para vocês. Tenho que mandar a lista para vocês já começarem a fazer, né? Então, nessa aula de hoje, eu vou começar a explicar o binômio de Newton. E aí é o binômio de Newton e depois tem a probabilidade para a gente fechar o conteúdo da avaliação. Aí tem mais um mês ainda para chegar na avaliação, então vai dar tempo de fazer tudo. Então, o que é o binômio de Newton, pessoal?
É simplesmente uma forma de resolver. Newton, Isaac Newton, para quem já estudou um pouquinho de física, ele, além dos seus feitos, né, na física, na mecânica, né, clássica, ele estudou gravidade, estudou as leis as leis que regem o universo, ele também andou estudando um pouco, depois Kepler determinou melhor. Mas Newton, para fazer esses cálculos aí, todo o aparato físico ali que ele estudava na época, ele desenvolveu muita matemática. Então, a matemática é uma ferramenta que auxilia nos cálculos que, porventura, ele aplicava nos seus experimentos, nos seus estudos. E o binômio de Newton, ele é um desenvolvimento. O cara ficava cansado de ficar fazendo conta lá com expoente muito alto. Então, ele criou um método. Ele reparou que isso seguia um padrão, né? Tinha um padrão para desenvolver o binômio. Vocês já desenvolveram o binômio? Já. Como que vocês já desenvolveram o binômio? Por exemplo, vocês têm lá x mais 2 ao quadrado. Deixa eu só pedir aqui. Ô, Milena, eu tentei desativar seu som, não consegui. Que tá ligado, tá? Não sei porquê, mas eu não consegui desativá-lo. Aí você tenta desativar aí, Milena. Ó, então, só para vocês terem uma noção aqui, ó. É isso aqui, ó. O binômio. O binômio de Newton, ele está relacionado com você pegar os seus dois termos elevado a um expoente. Então, aqui, ó, nós temos x mais a elevado a zero. Ok, todo valor elevado a zero é 1. X mais a elevado a 1, ou seja, ele mesmo, né? X mais a. X mais a elevado ao quadrado. Isso nós vimos em matemática 1. Aí é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá aqui. X mais a ao cubo. Aí é o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Olha que beleza. Até aí foi, né? E aí, se eu pergunto para vocês, pergunto para Isadora, para Letícia, para Bruna, para Camila, fala assim, e se eu tenho x mais a elevado à quarta potência? Como que vocês vão desenvolver isso? Digam, se eu tenho lá x mais a elevado a 4, como é que vocês resolveriam? Ninguém para falar comigo? Que tristeza. Fica com vergonha de falar, não, gente. Todo mundo com a câmera desligada, ninguém me responde. Gabriel que tá ali, ó, tá vendo o nome dele, tá doido para responder. Gabriel, como que eu desenvolvo x mais a elevado à quarta potência? Ah, professor, não sei não, hein? Eu não sei essa não. Mas como você faria para resolver? Cai isso daqui na prova lá, fala assim, resolve esse negócio, esse trem aí, como é que você faz? Fala, Alessandra. Eu acho que vai ficar x elevado à quarta potência. Não sofre não. Aí o resto... Não sofre não, Alessandra. Não sofre não. Desse jeito aí fica difícil. Até parece que... Sofre não, porque ó, se você até que eu não aprendi ano passado. assim, ó, você até começou certo, é isso mesmo. O primeiro vai ser x elevado à quarta. Mas não sofre não, porque senão você vai ficar pensando, eu vou ter que seguir uma regra. Não, Isso. olha aqui. Se você tem x mais a elevado a 4, então você tem x mais a vezes x mais a vezes x mais a vezes x mais a. Concorda? Não é? X Sim, mais a mas dá para elevado a 4 simplificar também, não dá? dá, mas fica gigante, né? Vai aparecer vários termos, ó. Ah, Ao cubo apareceu 1, 2, 3, 4 entendi. termos. Elevado à quarta vai aparecer 5 termos.
Então, para você, não tem um método aqui, tipo, eu vou pegar a x, a quarta, depois 4 vezes o primeiro, o segundo. Então, é difícil gravar essas coisas. Então, você tem o quê? Você tem x mais a vezes x mais a. Aí você poderia falar assim, opa, x mais a vezes x mais a está aqui, ó. X mais a vezes x mais a é x ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado, concorda? Tá ali já, ó. X mais a ao quadrado é isso. Sim. Então, x mais a vezes x mais a deu esse primeiro aqui. Só que eu ainda tenho x mais a vezes x mais a. Então, eu abro outro parênteses, vai ficar x ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado. Bom, e agora? Olha, reparem que eu fiz o quê? Eu fiz aqui estes dois primeiros e estes dois últimos. E aí nós obtivemos esse resultado aqui. Agora nós temos que fazer o quê? Multiplicar eles. Aí para multiplicar eles eu tenho que fazer o primeiro termo vezes o primeiro. Primeiro termo vezes o segundo. Primeiro termo vezes o terceiro. Então vamos lá. Então vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado. Eu vou fazer até nessa linha de baixo aqui no meio, pessoal, mas só para poder, senão não tem espaço. Vou fazer aqui, ó. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. X ao quadrado vezes 2xa, então dá 2x ao cubo a. X ao quadrado vezes a ao quadrado, então fica x ao quadrado vezes a ao quadrado. Nós fizemos apenas o primeiro termo. Apenas o primeiro termo vezes os 3. Agora, nós temos que fazer... Opa, aqui. Agora nós temos que fazer aqui o segundo. Então, eu vou pegar o segundo termo vezes o primeiro, o segundo termo vezes o segundo termo vezes o terceiro. Então, vamos lá. Vai agora. 2xa vezes 2 vezes x ao quadrado, então dá 2x ao cubo a. 2xa vezes 2xa dá 4x ao quadrado quadrado. 2xa vezes a ao quadrado, então dá mais 2xa ao cubo. Ok, agora falta então fazer o último termo com todos os três, ó. Então, o terceiro vezes o primeiro, o terceiro vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. E aí vai surgir aqui então agora mais a ao quadrado vezes x ao quadrado, a quadrado x quadrado. A ao quadrado vezes 2xa, então fica mais 2xa ao cubo. E a ao quadrado vezes a ao quadrado dá mais a à quarta. Olha que pequenininho que ficou. E agora? Deixa eu tentar. Se eu encontro um espaço livre aqui. Aqui. Esquece o resto ali. Eu só estou tentando mostrar a partezinha que eu estou fazendo em azul ali. Agora vamos juntar os termos semelhantes. X à quarta só tem ele. O 2x ao cubo com a, ó, o x ao cubo a tem aqui e tem aqui. X ao cubo é esses dois. Então fica aqui, ó. 2x ao cubo a mais 2x ao cubo a, então dá 4x ao cubo a. X ao quadrado e a ao quadrado tem aqui e tem aqui. Então, x ao quadrado a ao quadrado, então tem 1 com mais 4, 5, mais 1, 6. X ao cubo já foi. Agora, ó, 2xa ao cubo. Então, tem 2xa ao cubo aqui e 2xa ao cubo aqui.
Então, 2 e 2 dá 4. Então, dá mais 4x isso, x ao cubo. E o último lá é a quarta. Ok, então tá aí o desenvolvimento. Dá para fazer? Dá. Agora imagine, eu pergunto aí para vocês, se tivesse elevado a 8. E se tivesse elevado a 10, a 12, a 20, daria mais trabalho? O que vocês acham? Sim. Então, aí que entra o que Newton propôs. Então, Newton determinou uma regra para o desenvolvimento do binômio. Então, Newton falou assim, opa, tem jeito de fazer isso aí de uma forma mais fácil. Deixa eu voltar ali agora. Então, o Newton aqui, ó, por isso que ele está aqui, logo na introdução, está dizendo o seguinte, ó, elevado a 0 é fácil, elevado a 1 é fácil, elevado a 2 é fácil, elevado a 3 razoável, elevado a 4 ainda também dá para fazer, mas aí, cada vez que o expoente aumenta, vai ficando mais difícil. Aí ele coloca aqui, ó, então tem x mais a elevado a n, né? Significa que é x mais a vezes x mais a vezes x mais a vezes x mais a, n vezes, né? De acordo com o número do expoente, é a quantidade de vezes que esse valor vai estar se multiplicando aqui. Então, usando a propriedade distributiva, né, ele fala que é propriedade distributiva ali para multiplicação, nós podemos fazer esses fatores, né, e multiplicando eles igual nós acabamos de fazer para x elevado a 4. Ainda ele até mostra que é possível também fazer dessa forma aqui, né, fazer uma árvore de possibilidades. Então, o primeiro fator é x, o segundo é o a. Aí o primeiro fator é o x, ele vai multiplicar o segundo fator, que é o x, e o a, que é o segundo fator, vai multiplicar o x e o a também. Claro que a gente não vai ficar resolvendo desse jeito aqui, pela árvore de possibilidades, mas ele fala que é uma possibilidade aqui de escolhas, de opções, né? Está relacionado também. Ok. Então, o que foi proposto? Então, essa parte aqui nós já sabemos. Deixa eu ir já direto ao ponto para ficar mais fácil. Newton propôs isso aqui, ó. Ele falou, minha gente, dá para resolver. Dá para resolver esse número através de uma sequência que ele sempre vai manter. E aí eu mostro aqui para vocês que eu vou pegar o termo geral que é mais fácil para explicar. Aqui, o termo geral. É isso aqui, ó, no desenvolvimento. Ele propôs o seguinte, para cada coeficiente ali, ele está sendo aqui feito, né, o valor do coeficiente, que é o número que está multiplicando a incógnita ali, ele vem do binômio de Newton. E o que é o binômio de Newton? Para quem não assistiu a última aula, eu falei que o binômio, né, o NP, ali está o zero, mas é NP, que é as duas incógnitas, isso daqui é a mesma coisa que a combinação de N elementos escolhidos P a P. Então, escrever a combinação com o Czinho ou escrever através do binômio é a mesma coisa. Aí você vai resolver do mesmo jeito. Você vai colocar o número que vem primeiro, ou o número que está em cima aqui, que é o N fatorial, e embaixo vai ficar N menos P fatorial. Isso daqui é a combinação. Multiplicado aqui por P. Então, multiplicado por P. Então, fica N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá, então isso daqui é para encontrar quem? É para encontrar esse número binomial, encontrar este número binomial, encontrar este número binomial, assim por diante, no desenvolvimento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse daqui é o termo geral, ó, esse é o termo geral que nós utilizamos. E aí, para deixar um pouco mais claro para vocês, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Então é o seguinte, ó, o Newton, para desenvolver aquele binômio ali, então eu vou colocar aqui, ó, x mais a elevado a n. Então ele propôs, ele observou que sempre seguia o mesmo padrão. Qual que era esse padrão?
é que existia uma somatória, um somatório dos números que começavam, né, no caso, o P, ele começava em 0. Quem muda só vai ser o P que vai mudar. O P começa em 0 e ele vai até um valor N. Aí o primeiro número ali, o primeiro termo ali, que é o X, então vai ficar X elevado a N menos P. E o segundo termo é o A, e aí vai ficar vezes, aqui é tudo V. Opa, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de colocar o número binomial. Primeiro eu escrevo o número binomial, tá? O número binomial ele é sempre dado por NP. Isso é um número binomial e não uma fração. Número binomial. Aí sim, agora vem o primeiro termo ali, ó. Então, isso daqui multiplicando o primeiro termo, que é o x, elevado a n menos p, vezes o segundo termo, que é o a, elevado a p. Nossa, professor, que fórmula é essa? Estamos morto agora. Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar para vocês. Se eu tenho lá x mais a ao quadrado, Então, esse somatório, o que é esse somatório? Esse somatório é somar desde o P, começando em 0, até o P chegar no valor de N. Nesse caso aqui, o N vale quanto? Vale 2. Então, eu vou ter que ter um termo com o P sendo 0, um termo com o P sendo 1 e um termo com o P sendo 2. Então, vão ter 3 termos. Então, aqui vai ficar assim. O somatório é só na fórmula, tá? Isso daqui é a fórmula geral que vocês vão utilizar para resolver o exercício. E aqui eu estou dando um exemplo. Ó. Então, aqui já é um exemplo. Então, para desenvolver isso daqui, vai ficar... Para desenvolver isso daqui, vai ficar assim. N, que vale 2, e o P, que começa sempre no 0. P sempre começa com 0. Vezes x elevado a n menos p. Mas quem que é o n? 2. Então, fica 2 menos o p, que é 0. Vezes o a, que está elevado ao p, que vale 0. Isso no primeiro termo. Mas o p tem que começar em 0 e você tem que escrever todos os termos até ele chegar no n. Aí vai mais um termo. Então, mais. Aí você repete de novo essa formulazinha geral aqui, ó. Só que agora, quem muda é o p. Só o p muda. Só o p que vai mudar. Então, o n vale 2, continua sendo 2. O p, que era 0 no primeiro termo, agora o p vai ser 1. Então, ele começa em 0, aí no segundo termo, né? O que é termo? É separado pelo sinal de mais. Então, na primeira parte ali, ó, o p valia 0. Aí, coloco mais. Aí, na segunda parte agora, no segundo termo, o p vale 1. Então, aí vai ficar vezes x elevado a 2 menos 1, vezes a elevado a 1. Aí, mais um termo, porque não chegou no 2 ainda. Eu tenho que desenvolver o p até o p ser igual a 2. Então, aqui vai ficar 2, x elevado a 2 menos 2, e o a elevado a 2. Tá entendendo aí, ó? Então, eu peguei um exemplo ao quadrado, é claro que ao quadrado vocês fazem direto, né? O quadrado do primeiro vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mas eu estou mostrando com o binômio como se desenvolve, para depois nós utilizarmos aí num binômio, num termo elevado a 4, a 5, 6, 7, 8. Reparem aqui, então, ó, que vai ficar esse número aqui. Tem alguns macetezinhos que eu vou ensinando para vocês. Toda vez que aqui embaixo é 0, o resultado vale 1. Mas vocês podem fazer, tá? Isso daqui, ó, separadinho. Você vai fazer, isso daqui é resolver a combinação. Vou fazer aqui em outra cor para não confundir vocês. Vou fazer aqui e vou deixar aqui do lado, ó. Então, tem que lembrar que o número binomial NP se resolve ele com a combinação, ó. N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. É desse jeito aqui que se resolve. Se eu tenho 0, né, ó, se eu tenho lá 2, 0, então significa que eu tenho 2 fatorial dividido por 0 fatorial, 2 menos 0 fatorial.
Então, aqui vai ser 2. Aqui vai ficar 2 fatorial. 0 fatorial, para quem assistiu minhas aulas, eu falei, 0 fatorial vem de escolha, de opção de não fazer nada. Então, 0 fatorial sempre vale 1. 2 menos 0, 2 menos 0 é 2. Então, fica vezes 2 fatorial. E 2 fatorial dividido por 2 fatorial é 1. Então, o resultado disso aqui é 1. Mas eu não preciso calcular. Toda vez que aparecer o 0 aqui embaixo, o resultado é 1. Pode ser qualquer valor ali em cima, o 2, o 4, o 10, o 20, pode ter 1 milhão ali no lugar do 2. Mas se embaixo for 0, o resultado dessa combinação sempre será 1. Então, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar, aqui é 2 menos 0, então é x ao quadrado. Aqui, a elevado a 0. Todo valor elevado a 0 é 1. Então, aqui fica 1. Combinação aqui, ó, número binomial 2, 1. Se você resolver aqui por essa continha que eu fiz aqui do lado, vocês vão encontrar o número 2. Então, vocês sempre utilizam a formulazinha ali e substituem o n e o p para resolver. Então, aqui, e outro detalhe, quando aqui embaixo for 0, o resultado dá 1. Quando aqui embaixo for 1, o resultado é o valor do n. Ó. O n vale 2, então o resultado aqui é 2. Eu tenho aqui 2 menos 1 ó, no expoente, então é 1, então fica x elevado a 1, que é x. E a elevado a 1, que é a. Toda vez que o número n e o p são iguais, o resultado também é 1. Então, você pode resolver aqui pela formulazinha, mas o resultado vai ser 1. Então, fica 1. 2 menos 2 é 0, e x elevado a 0 é 1. E ali vai ter o a ao quadrado. Então, observem que nós temos aqui que o x mais a ao quadrado vai ser igual, então, a 1 vezes x ao quadrado vezes 1, que é o x ao quadrado. 2 vezes x vezes a, que é o 2xa. E 1 vezes 1 vezes a ao quadrado, que é a ao quadrado. Professor, você fez todo esse cálculo só para chegar num negócio que a gente já sabe fazer? Sim. Sim. Ao quadrado é fácil de fazer. Mas vai fazer o elevado a 4, elevado a 5, aí vocês vão vendo a dificuldade vai aumentando. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer aquele lá elevado a 4, que nós fizemos, na multiplicação, através do binômio, tá? Através do binômio de Newton. Então, vamos fazer lá. Ó. Então, o exemplo era x mais a elevado a 4, como eu mostrei. Então, como que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que desenvolver todos os termos, no qual o p começa em 0 e daí ele vai indo até chegar no valor de n. Então, o n aqui vale quanto? Vale 4. Então, reparem, o que eu tenho que observar é isso daqui, ó. É isso daqui que eu tenho que olhar. O somatório ali é só um símbolo para dizer que eu estou somando os termos, no qual o primeiro termo, o p, começa em 0 e ele vai evoluindo até chegar no valor de n. Então, ó, o primeiro, o número binomial vai ser o 4, porque o n aqui ó, é 4, e 0, porque o p sempre começa em 0. Aí nós vamos ter o primeiro termo ali elevado a n menos p, então é x elevado a 4 menos 0, vezes o segundo termo elevado a p, que é 0. Aí nós vamos de novo, ó, é sempre a mesma rotininha, ó. Aí o n é 4 e o p vira 1. Então, o primeiro termo ele é 0, depois ele é 1, depois ele é 2, depois ele é 3, depois ele é 4, né? Eu tenho que desenvolver ele até chegar no valor do n. Então, aqui vai ficar 4 menos 1 e vai ficar a elevado a 1. Observe que aqui onde tinha 0, foi colocado 1. Agora, na onde tem 1, eu vou colocar o 2. Agora, para o próximo termo, na onde tem o 2, eu vou colocar o 3. Agora, para o próximo termo, na onde tem o 3, eu vou colocar o 4. Beleza? Entenderam o procedimento aqui? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim, com o professor falando, sim. Agora Beleza. vamos ver sozinho.
Tá, mas arte pra ter, né? ó, a ideia, então, é aprender a substituir. Eu tenho que saber onde eu coloco o primeiro termo, onde eu coloco o segundo, e o que, que eu faço ali com o P. Que tá vendo que é só o P que vai mudando daí, ó. Depois que você fez o primeiro, os outros são todos iguais, só muda o valor do P, que daí ele é 0, depois ele é 1, depois ele é 2, depois ele é 3, depois ele é 4. Feito isso daí, aí nós vamos para o desenvolvimento. Então, x mais a elevado a 4 vai ser igual. Aí aqui, ó, toda vez que eu tenho zero aqui embaixo, ó, toda vez que eu tenho zero embaixo, eu já sei que o resultado desse número binomial é 1. Aí aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter x elevado a 4 menos 0. 4 menos 0 é 4, então fica x elevado a 4. A elevado a 0. A elevado a 0 é 1. Mais. Toda vez que aqui embaixo é 1, então o resultado disso aqui vai dar 4. Né? Vai dar o número de cima. Toda vez que um embaixo é 1, o resultado é o número que está em cima. Mas vocês sempre podem fazer o quê? Fazer a formulazinha que está aqui, ó. Os resultados saem dessa forma. Se vocês têm uma calculadora científica, eu vou ensinar vocês. Se vocês têm uma calculadora científica, deixa eu pegar aqui. Na calculadora científica, deixa eu ver qual que está a teclinha aqui. Isso, está aqui, ó. Na calculadora científica, esse botãozinho aqui é o que faz a combinação. Aqui, ó. Isso, esse mesmo. Esse aqui, ó. Esse NCR. Estão vendo? Ele já dá o resultado direto. Então, se vocês têm uma calculadora científica, eu vou falar, por exemplo, vamos fazer esse daqui, ó, na calculadora científica. Você aperta o 4, aí você vai apertar a tecla da calculadora científica, né? Então, aperta o 4, depois vocês vão apertar a tecla NCR, tá? Aperta a tecla NCR, aí depois aperta a tecla 2 e aperta o igual. Pronto. Entenderam aí? Na Sim. calculadora científica. Quem tem a calculadora científica é só fazer isso. Ah, professor, eu coloco primeiro então o valor do N? Sim. Depois aperta a tecla NCR, esse NCR significa combinação. Depois aperta a tecla 2 e o igual. Certo? É isso que vocês podem utilizar. Ah, tem que fazer na mão? Sim, dá para fazer ali o cálculo com a formulazinha. Teve dúvida? Vai lá e usa a calculadora também. Sem problema nenhum. Agora deixa eu continuar aqui para a gente fechar então essa aula no desenvolvimento. Ó. Então agora, eu sei que toda vez que tem um embaixo, então vai ser o resultado de cima, então aqui vai ficar 4. Aqui eu tenho 4 menos 1, que é 3, então fica vezes x ao cubo. A elevado a 1 é A. Aí aqui fica mais. Aí aqui eu tenho que desenvolver, né? Eu vou fazer um número binomial aqui, que vai ser o 4, a combinação de 4, 2 a 2. Eu acho que vai dar 6, se não me engano. 4 combinados 2 a 2 dá 6. Aí aqui x é 4 menos 2 é 2, então fica vezes x ao quadrado. Vezes a ao quadrado. Mais, aqui eu tenho 4, 3. O 4, 3 vai ser igual ao 4, 1. Depois, na próxima aula, eu vou explicar por que o 4, 1 e o 4, 3 são iguais. Então, aqui vai ser igual o resultado desse número binomial dá 4. Aí, 4 menos 3 é 1, então fica vezes x elevado a 1, que é x, e ao cubo. E no último termo, quando eles são iguais, né, quando o n e o p são iguais, o resultado é 1. E aqui eu tenho 4 menos 4, que é 0, x elevado a 0 é 1, e a elevado a 4. Aí é só juntar os valores agora. X mais a elevado a 4. Então, ó, tem 1 vezes x à quarta vezes 1 dá x à quarta. 4 vezes x ao cubo vezes a. 4x ao cubo a. Mais, aqui também não tem mais o que se fazer, 6x ao quadrado ao quadrado. Aqui 4x
A ao cubo eu só estou juntando os valores. E aqui 1 vezes 1 vezes a quarta. Qual que é mais fácil, fazer por esse método ou fazer a multiplicação que nós tínhamos feito no início da aula? Por esse. E por esse, porque esse tem um padrão, né? Ele mantém esse desenvolvimento. Então, Newton criou esse desenvolvimento, aí deu o nome, né? Desenvolvimento do binômio de Newton, através, então, desses números binomiais. Então, nós temos aqui, ó, isso daqui é chamado de binômio de Newton, x mais a elevado a um determinado expoente, e esse número que fica dentro do parênteses aqui é chamado de número binomial, e o número binomial, ele se resolve como a combinação, que nós vimos no capítulo anterior. E aí o que eu vou fazer, então, ó, vou pedir para vocês, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou fazer na próxima aula eu vou explicar os macetes que tem para os números binomiais, mas de acordo com o que eu falei hoje, ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Com os números agora diferente só de x e a. Vou fazer aqui, ó. Então, desenvolver usando o teorema binomial. Então, esse primeiro aqui, usando o teorema binomial, então vai ficar o quê? Vai ficar o n vale 3, então fica 3, 0, vezes o x elevado a n menos p, então a 3 menos 0. Aí o segundo termo não é só uma letra, ele tem um número também, ó. Então tem ela mais 3b. Então eu faço vezes, aí eu coloco entre parênteses 3b. Por que entre parênteses? Porque eu tenho dois números, eu tenho um produto ali, né? Então elevado a o p que vale 0. Mais, aí agora o segundo termo, 3, 1, vezes x elevado a 3 menos 1, vezes 3b elevado a 1. Mais, ó. Então, só o P que vai mudando. Ó. O resto mantém igual, só o P que vai mudando. 3, 2, vezes x elevado a 3 menos 2, vezes 3b elevado a 2. A quantidade de termo vai depender do número em cima, então, ali, do expoente. Isso, Certo. sempre. Sempre. Uhum. É sempre um a mais. Se você tem um expoente 3, você vai ter 4 termos. Se você tem um expoente 5, você vai ter 6 termos. 6. Tá? Então, é sempre um a mais. É um termo a mais do que o número que está no expoente. Por quê? Porque ele começa no 0. Então, a contagem começa 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o valor do n. Como ele começa no 0, ele sempre aumenta. Ele é um termo a mais do que o expoente. Então, aqui está no 2, agora mais o 3, 3. Aí, x elevado a 3 menos 3, vezes o 3b elevado a 3. Aí eu vou fazer aqui embaixo. Então, vai ficar assim, o 0, né? 3, 0 dá 1. Aí, 3 menos 0 é 3, x ao cubo. Aí, eu tenho 3b elevado a 0, todo valor elevado a 0 é 1. Mais, o número binomial 3, 1, quando é 1 embaixo, então é só o valor do n, então é 3. X aqui elevado a 3 menos 1, então dá x ao quadrado. 3b elevado a 1, então fica 3b, mais 3, 2 aqui é a mesma coisa que o 3, 1, também falei que explico na próxima aula essas relações, mas vocês podem fazer na calculadora ou fazer na formulazinha lá. Então aqui vai ser 3. Aqui é 3 menos 2 em cima, então fica x elevado a 1, que é x. 3b ao quadrado, agora vem, ó, 3 ao quadrado, 9. E b ao quadrado, fica aqui b ao quadrado. Mais 3, 3, ó. Toda vez que eles são iguais, o resultado do número binomial é 1. 3 menos 3 é 0, e x elevado a 0 é 1. E 3b elevado ao cubo, então fica 3 ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, e b ao cubo. Então, aqui 1 vezes x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo.
3 vezes 3 dá 9. Então, aqui no outro termo vai ficar 9x² b. Aí no outro vai ficar 3 vezes 9 dá 27. 27 quem? 27x b². E no último fica 1 vezes 1 vezes 27. Então, fica mais 27b². Tá aí. Então, este é um exemplo de desenvolvimento. Professor, e se o número aqui fosse negativo? Então, você teria que levar ele também. Igual nesse item B aqui, ó, o segundo termo é negativo. Então, quando você for escrever ele dentro do parênteses, você tem que levar o número, o sinal negativo também. Por quê? Porque se o número está negativo e ele está elevado a um expoente par, ele fica positivo. Mas se ele estiver elevado a um expoente ímpar, ele continua negativo. Então, na próxima aula eu retomo isso daqui e vou aprofundar um pouco mais os conhecimentos aí para vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês, então, era apresentar, eu queria apresentar o binômio de Newton, que é uma forma de se desenvolver um número, né, um binômio em si ali, mas através dos termos de Newton. Deixa eu fazer a chamada e vou liberar vocês aí. Deixa eu aqui. Não abriu aqui, não abriu. Deixa eu compartilhar aqui, daí vocês acompanham a chamada. Hoje, dia 26. Então, vamos lá. Ana Paula? Presente. Alessandra? Bruno? Beleza. Bruna também está aí. Chaline? Ok, Bruna. Daniel? Júlia? Elielson? Elilson não? Gabriel? Presente, professor. Gabriel Polinário, né? Isso mesmo. Gabriel Olímpio? Giovana Desanoski? Presente. Giovana Sanches? Presente. Tem Igor, que eu vi que chegou aí. Depois de muito tempo. Isadora também está aí. Jefferson? João Vitor? Kathleen? Presente. Kathleen. Leonardo Altran? Ok. Leonardo Saragossa? Presente. Letícia? Presente. Maria Eduarda? Milton? Priscila? Alves? Priscila Aparecida? Silvana? Thalita? Max? Camila? Estava aí. Jaqueline? Presente. E Milena também estava. Presente. Ok, então.